Olá, sou a professora Valquíria e estamos na sexta semana de aulas online. Para o nono ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do nono ano de ciências número 5. Essa habilidade está presente no livro didático de vocês entre as páginas 132 e 137. Nessa habilidade, iremos estudar o som. O som é uma sensação que temos quando as ondas sonoras são captadas pelas orelhas e interpretadas por nossos cérebros. Essas ondas sonoras são ondas mecânicas que dependem de um meio material, como o ar ou a água, para se propagar. Essas ondas também são ondas longitudinais, pois as oscilações, ou seja, suas compressões e expansões, ocorrem na mesma direção que a propagação da onda. Como as ondas sonoras se propagam em todas as direções, conseguimos escutar duas pessoas conversando em uma sala, mesmo que não estejamos na frente delas. Se vocês analisarem a figura ao lado, quando a moça bate no tambor, ele vibra e transfere essa vibração para o ar, originando as ondas sonoras. Quando essas ondas atingem o sistema auditivo de uma pessoa, elas fazem a membrana timpânica vibrar, gerando impulsos nervosos que são transmitidos pelo nervo auditivo para o cérebro, onde o som é interpretado. As ondas sonoras que possuem características diferentes são interpretadas como sons diferentes. Quando as ondas sonoras se propagam pelo ar, elas movimentam as moléculas de gases presentes no ar. Nas zonas de compressão, as moléculas ficam mais concentradas, ou seja, mais próximas umas das outras. E nas zonas de expansão, elas ficam mais rarefeitas, ou seja, ficam mais distantes umas das outras. O conjunto de todas as frequências possíveis para as ondas sonoras compõe o espectro sonoro. O sistema auditivo humano, ele é capaz de captar as ondas sonoras com frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz, que compõem o espectro audível. Abaixo dessa faixa existem os chamados infrassons e acima dela o ultrassom. Alguns animais conseguem ouvir faixas diferentes do espectro sonoro que nós conseguimos. Além de ouvir, os animais também são capazes de produzir sons no espectro de infrassom e do ultrassom para se comunicar. Os golfinhos e as baleias, por exemplo, utilizam uma ampla faixa do espectro sonoro para se comunicar. Como nos oceanos a visibilidade é pequena, a comunicação é essencial para que eles possam se comunicar e sobreviver. Conforme vamos envelhecendo, a faixa do espectro sonoro que nós conseguimos ouvir vai diminuindo. A maior parte das pessoas com 24 anos de idade ou mais perde a capacidade de ouvir sons com frequência maior que 17,4 kHz. Acima dos 50 anos, os sons com frequência de 12 kHz ou mais são inaudíveis para a maioria das pessoas. Além dessa perda normal que acontece com a idade, algumas pessoas acabam perdendo sua audição por ouvir músicas com volume muito alto, principalmente quando está no fone de ouvido, e por fazer a higiene auricular incorretamente. Nesses casos, os danos podem ser irreversíveis ao sistema auditivo, além de poder acelerar ou agravar a perda auditiva. Dentre as propriedades do som, que são as características do som, nós temos a velocidade de propagação, a altura, a intensidade do som e o timbre produzido por ele. Na velocidade de propagação, as ondas sonoras dependem do meio em que se propagam. Esse processo é favorecido quando as partículas que constituem o meio estão mais próximas e mais aderidas entre si. Dessa forma, a velocidade do som é maior nos sólidos e menor nos gases. A velocidade em que o som se propaga no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Nas rochas, essa velocidade pode chegar a 6.000 metros por segundo. E na água em estado líquido, a velocidade pode ser de aproximadamente 1.500 metros por segundo. A altura do som tem a ver com a frequência das ondas sonoras, ou seja, sons altos são aqueles com frequências elevadas, que são percebidos como sons agudos. Sons com frequências baixas são percebidos como graves. Quanto mais alta for a frequência do som, menor será o comprimento de ondas. Os sons mais agudos, com frequência acima de 7.000 Hz, são desagradáveis para a maioria das pessoas. A intensidade das ondas sonoras é o que nós chamamos popularmente de volume do som. Essa intensidade está relacionada à quantidade de energia que a onda transporta. Ou seja, quanto mais intenso,
maior é a quantidade de energia transportada. Se você bater palmas com pouca força, produzirá um som fraco, de baixa intensidade. Se bater palmas com mais força, produzirá sons mais intensos. No Sistema Internacional de Unidades, a intensidade sonora é medida em bells. Para situações cotidianas, porém, utilizamos mais o decibel, que corresponde a 1/10 de bell. A exposição a ruídos de intensidade elevada pode prejudicar a saúde do nosso sistema auditivo, podendo levar a perdas graduais ou mesmo a causar lesões irreversíveis na audição. Na legislação trabalhista brasileira, são consideradas insalubres as atividades com exposição a ruídos acima de determinados limites de intensidade e tempo, como vocês estão vendo na tabela ao lado. Acima desses limites, o risco de lesão auditiva é irreversível. Uma pessoa só pode ficar exposta a um som de intensidade de 85 decibéis por um limite de 8 horas. A intensidade de 95 decibéis por no máximo 2 horas. A de 100 decibéis por 1 hora. A de 105 decibéis por no máximo 30 minutos. De 110 decibéis por 15 minutos. E de 115 decibéis por no máximo 7 minutos. Junto com a tabela, vocês estão vendo alguns exemplos de sons que têm as intensidades que eu acabei de falar. O timbre é a característica que permite diferenciar dois sons de mesma altura, mas produzidos por fontes diferentes. As diferenças de timbre existem porque o som produzido por cada instrumento musical é resultado da combinação de diversas ondas sonoras diferentes. No caso de uma flauta doce, o ar passa por dentro do tubo da flauta, produzindo vibrações de várias frequências diferentes, que se somam e dão origem a uma onda resultante. Se for tocado a mesma nota em um violino, vai fazer com que a corda e o corpo do instrumento vibrem, originando um conjunto de ondas sonoras diferentes daquele que a flauta produziu. As ondas produzidas por esses instrumentos, então, serão diferentes. O eco é o fenômeno que ocorre quando ouvimos o mesmo som duas vezes, uma após a outra. Isso ocorre quando as ondas sonoras atingem uma superfície, parte delas é absorvida e parte é refletida de volta. Se você bater palmas num salão grande e vazio, algumas das ondas sonoras que partem da sua mão chegam diretamente ao seu sistema auditivo. Outra parte viaja até encontrar uma superfície rígida e ser refletida, chegando a você algum tempo depois das primeiras. Se a diferença de tempo entre os sons for de pelo menos 0,1 segundo, o nosso cérebro os interpreta como dois sons separados. Se a diferença for menor que 0,1 segundo, o eco não ocorre. Os dois sons são percebidos como um só. Muitos animais, como os golfinhos e os morcegos, utilizam o eco para localizar obstáculos, parceiros e possíveis presas. Esse processo nós chamamos de ecolocalização e ocorre basicamente dessa forma. O animal emite um som, geralmente de alta frequência, e seu sistema auditivo analisa as ondas sonoras que foram refletidas. Com isso, ele consegue identificar a distância de um obstáculo, o seu tamanho e se aquilo é uma possível presa ou não. Esse princípio de ecolocalização também é utilizado em equipamentos como sonares e aparelhos de ultrassom. Essa foi a nossa aula da sexta semana. Espero que tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima semana.